Amém, irmãos? Paz do Senhor, bom dia. Hoje eu quero meditar com os irmãos em uma pergunta que eu acho que todos já fizeram. Em algum momento da nossa vida nós já fizemos essa pergunta. E é uma pergunta que muitas vezes nós não queremos aceitar a resposta dela. Então nós continuamos perguntando e procurando a resposta para esta pergunta. Que é pergunta simples que não quer calar. É: onde está Deus ante os sofrimentos da vida? Onde está Deus diante dos sofrimentos da vida? Onde está o Todo-Poderoso? Onde está o Deus de misericórdia, o Deus que criou os céus e a terra? Onde está esse Deus? Diante de tanto sofrimento, de tanta dor. Muitas pessoas, elas não vão acreditar em Deus, ou muitas pessoas não acreditam em Deus, porque elas veem o mundo como um lugar onde muitas coisas ruins acontecem. Muitas pessoas não acreditam em Deus porque elas olham para as maldades que há no mundo, para os sofrimentos que há no mundo, e elas se questionam: onde está Deus? E elas se perguntam: se um Deus existisse, Ele não permitiria que essas coisas aconteceriam. Esse é o questionamento de muitas pessoas. Elas veem as coisas ruins acontecendo no mundo, com a humanidade, e elas se perguntam: onde está o Deus? O Deus dos cristãos? Onde está o Deus verdadeiro? Por que acontecem as guerras? Por que há fome? Por que as pestes? Por que a mortandade? Por que um pai tem capacidade de matar um filho? Por que a mãe tem capacidade de jogar um filho na descarga? Por que um médico, sabendo que silicone industrial vai matar uma pessoa, tem coragem de aplicar numa pessoa mesmo assim por dinheiro? Por que o traficante, sabendo que aquilo mata uma pessoa, ele mesmo assim ele vende, ele mistura com veneno uma droga? Por quê? Se há um Deus, Ele não teria que impedir tudo isso? Onde está Deus diante do meu e do seu sofrimento? Onde está Deus quando a gente perde o emprego? Onde está Deus quando a gente não tem dinheiro para pagar as contas? Onde está Deus quando eu e você descobrimos que estamos com câncer? Onde está Deus? Esse Deus que pregamos, que é todo poderoso, que pode todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Onde está esse Deus? Vamos encarar uma coisa nessa manhã, irmãos. Coisas ruins acontecem todo o tempo, não é verdade? Nós vemos assassinato, roubo, aborto, guerra, racismo, doença, alcoolismo, pornografia, ganância e etc, 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 etc. Acontecendo todo momento ao nosso redor, não é verdade? Todo momento. E por que Deus permite tudo isso? Ele não é bom? Ele não é amoroso? Ele não é cheio de amor? É uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos antes de ler o nosso versículo-chave que está aqui
é uma coisa. Pense comigo. Vamos supor que realmente Deus não existisse. Pense comigo, Deus não existe. Não existe. O diabo também não existe. Não existe. A pergunta que eu faço com você, para você, é: se Deus não existisse, se tudo isso fosse fantasia da nossa mente, criação humana, Deus fosse uma criação humana, um delírio humano, como muitos falam, a pergunta que eu faço é: as mazelas da vida continuariam existindo? Continuaria tendo aborto? Continuaria tendo droga, alcoolismo, pornografia, assassinato, roubo, ganância? Continuaria existindo isso se Deus não existisse? Porque de onde vem a maior parte do mal? De onde vem? Eu sei que tem algumas pessoas nos assistindo que não são cristãs, que não acreditam em Deus. Então vamos tirar a Bíblia agora da equação e responda: de onde vem o assassinato? O desejo de matar uma outra pessoa? De onde vem o desejo de beber tanto a ponto de entrar em coma alcoólico? De onde vem o desejo de usar tanta droga a ponto de ter uma overdose? De onde vem o desejo de um país bombardear o outro por conta de petróleo, por conta de riqueza? De onde vem? Deus não existe. A Bíblia é falsa. De onde vem esse desejo, então? Vem do próprio homem. Vem do próprio ser humano. Agora, como nós sabemos que Deus existe e a Bíblia é verdadeira, a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 4, e o capítulo 1. O capítulo 1 vai dizer assim: cada um é atraído, é preso, é enrolado, é enganado pelos seus próprios desejos. E esses desejos dando a vida, vindo para fora do homem, ele gera o pecado. E o pecado gera a morte. E aí no capítulo 4 de Tiago, ele vai dizer assim: de onde vêm as brigas? De onde vêm as invejas? De onde vêm as dissensões? De onde vem a ganância? Se não do coração do homem. Então a pergunta é: se Deus não existisse, por que tem guerra? Por que tem pessoas que produzem e pessoas que sentam para assistir pornografia? Por que tem pessoas que produzem, pessoas que bebem até cair bebida alcoólica? A maioria do mal da humanidade, da fome. Ué, a fome não poderia ser resolvida se os mais ricos distribuíssem as riquezas deles? Mas por que não resolve? Porque Deus não quer? Ou porque o homem tem ganância de ter mais? Por que um país bombardeia o outro por conta de petróleo? Ué, é Deus que fala lá, vai lá, bombardeia? Não. Isso vem do coração do homem. Então eu repito, a maioria do mal que está sobre a humanidade não é Deus. Somos nós mesmos que causamos. A ganância, o amor a mim mesmo,
o desejo de não querer compartilhar com o próximo. Você quer ver o maior ato de ganância do homem? É quando alguém morre e a pessoa não decide doar os órgãos para alguém que precisa. É o maior ato de ganância do homem. Por quê? Porque aquele ser humano morreu. Aquele ser humano não existe mais. Então por que não doar o órgão para alguém que precisa? Por falta de amor ao próximo. Por ganância. Por amor próprio. E as pessoas vêm dizer que o mal é culpa de Deus. Onde está Deus diante de todo esse mal? Onde está Deus? A pergunta é: onde está Deus? Isaías responde. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, verso 1. Onde está Deus? Você, irmão, que já se perguntou: onde está Deus? Eu estou sofrendo tanto. Irmão, eu estou sofrendo tanto, pastor. Onde está Deus? Onde Ele está? Isaías nos responde que Ele sempre esteve no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Qual é este lugar? Vamos ler? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. E o verso 3: e eles diziam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Em uma outra versão: e eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Onde está Deus em meio a todo esse sofrimento que nós vemos? Em seu alto e sublime trono. Onde está Deus em meio ao meu e seu sofrimento? Assentado em seu alto e sublime trono. É assim que nós devemos ver Deus. Deus não é nosso empregado. Deus não é serviçal do ser humano. Ele é rei. E o rei está assentado em seu alto e sublime trono. Ele sempre esteve lá. Ele é o governador deste mundo. Ele está reinando, Ele está no controle. E Ele sempre estará para a sua glória e para o nosso bem. Deus está lá. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Então quer dizer que Deus não está comigo? Deus não vê o meu sofrimento? Poxa, Deus não tem misericórdia de mim? Ele não está vendo que eu estou sendo comido pelos câncer? Ele não está vendo que eu não tenho nada para dar para minha família? Ele não está vendo que eu não tenho de onde tirar dinheiro? Ele não está vendo que eu estou sendo massacrado? Deus está sentado lá. Ele é rei. Mas Ele é tão bom. Ele é tão misericordioso. Ele é tão glorioso, que mesmo eu não vendo, mesmo eu não sentindo, Ele diz lá em Mateus 1:23, que Ele seria o Deus Emanuel, o Deus conosco. Isso significa que Ele habita dentro de todo aquele que crê.
Isso significa que mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, Ele é Deus conosco. Deus nunca prometeu nos livrar de tudo. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por tribulações. Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por dificuldade. Pelo contrário, Ele diz várias vezes em sua palavra: o sol nasce para todos, tanto para o justo como para o injusto. No mundo vocês terão aflições. Todos aqueles que querem servir a Cristo verdadeiramente passarão por tribulações. Pedro diz: no momento vocês podem estar chorando agora, mas se alegrem, porque o sofrimento de vocês é para que a fé que vocês têm se torne fortes para o momento da vinda do Senhor. Onde está Deus no meio do sofrimento? Está aí, com você. Ah, mas eu não ouço Ele. Quem disse que a gente tinha que ouvir? Ah, mas eu não sinto Ele. Quem disse que a gente tinha que sentir? Ele disse que nós teríamos que crer. 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 Mas a maioria dos sofrimentos que nós passamos, nós mesmos criamos. Ah, eu estou com câncer de pulmão, mas você fumou a vida inteira. Ah, eu estou perdendo o meu rim, mas você bebeu a vida inteira. Ah, eu estou preso, mas você matou. Você roubou, você estuprou. Por que Deus agora? Você causou a dor. Ah, pastor, mas eu estou me separando. Talvez você não amou a sua esposa como deveria. Talvez você não cuidou do seu marido como você deveria. Mas sempre a culpa tem que ser de alguém. E geralmente a culpa é de Deus. Ao invés de nós assumirmos os nossos próprios erros. Sabe, irmãos, entenda o que eu vou dizer agora. Deus permitiu o mal e o sofrimento sobre as nossas vidas em um ato de amor dele. É um ato de misericórdia dele. Nossa, pastor, como assim? Veja, agora é 10h30 da manhã de domingo. Redondo, 10h30. Se Deus fosse te livrar de todo mal, de toda mazela, de todo sofrimento, aonde você estaria 10h31 dessa manhã? Você estaria em Perus. Para quem está em São Paulo, em Perus. Por que, pastor, eu estaria em Perus? Porque o único jeito de Deus te livrar de todo sofrimento nessa vida é te matando. Porque enquanto você estiver vivo, vamos sofrer. Vamos ter aflições. Então, 10h31 agora. Se Deus quiser te livrar de todo o sofrimento, 10h32 você cai duro. Aí pronto, agora Ele te livrou de todo o sofrimento. Mas aí você não vai ver seu neto crescer, você não vai ver seu filho se casar, você não vai se casar, você não... Enfim. Mas é o único jeito de Deus te livrar de todo o sofrimento. Veja. O próprio Filho de Deus veio a esse mundo. E no meio de todo o sofrimento que ele ia ter que passar, antes do sofrimento, ele foi orar, como muitas vezes nós fazemos. E o lado humano de Jesus, sabendo todo o sofrimento, porque era a maior tortura que tinha naquela época, a cruz. E eu garanto, tudo que a gente passa não se compara a ser pregado numa cruz, irmãos. Eu tenho certeza. Por mais que duro que possa parecer. Ah, pastor, o senhor não sabe que eu estou passando. Realmente eu não sei. Ninguém sabe a dor do outro. A dor é uma coisa
pessoal. O que pode ser dor para você, eu posso olhar e falar, o Alex está sofrendo por conta disso. A dor é pessoal, mas não se compara à dor de Cristo Jesus. Você já suou sangue por conta de algum problema seu? Já? Não? Mas Jesus suou sangue sabendo que ia passar. Um estresse tão grande que os poros da pele dele estouraram. Você já passou esse tipo de estresse? Não. Eu garanto, eu acho que não. Mas Jesus ficou tão estressado, angustiado, a tal ponto de os poros da pele dele se arrebentarem todo, e aí ele suou sangue. E aí ele diz, Pai, por favor, né? Vou parafrasear o texto aqui. Pai, por favor, eu te suplico. Garanto que a gente já fez essa oração. Se há algum caminho, se há um jeito de eu não passar por isso, essa é a hora do Senhor fazer alguma coisa. Qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Silêncio. Por quê? Porque lá no batismo de Jesus, o Pai já tinha dito, esse é o meu filho amado, aquele me comprazo, eu estarei com você todos os momentos. Aí Jesus passa por tudo aquilo, é traído, é beijado, é esquecido, é traído por Pedro, é humilhado por Caifás, é questionado por Pilatos, é humilhado pelos soldados, apanha, eles zombam dele, colocam um manto vermelho, dizem que é rei, colocam a coroa de espinho, se prostam diante dele, zombando ele, carregam uma cruz que não era para ele. É humilhado pelo povo que tinham chamado ele de rei alguns dias atrás. Sobe uma colina com uma cruz nas costas. Nenhum discípulo está lá, a não ser João Batista, a não ser João. É pregado, imagine um prego ser transfixado no seu pulso. Ele é erguido na cruz, pendurado, debaixo de um sol de rachar. Diante de 2 ladrões que começam a zombar ele. Você não é o Jesus, não é o Cristo? Desce agora, salve você. O povo embaixo, você não falou que fazia milagre? Desce e se salve. E ele lá, aguentando. A tal ponto dele dizer, Pai, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E aí que eu quero chegar. Deus abandonou Jesus? Não. Apenas permaneceu em silêncio. E talvez é o que está acontecendo conosco. Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor faz na vida da irmã Fátima e na minha não? Por que o Senhor fez na vida do Valteir? Eu estou aqui, eu oro, eu me entrego, eu sou o melhor, eu estou na casa de Deus. Silêncio. A nossa vida é como uma coxa de retalho. Já viu aquelas coxas de retalho que as vó faziam? Geralmente era as vó que faziam. Se você virar essa coxa do avesso, o que você vai ver lá? Um emaranhado de linha, de nó, de uma coisa que não dá certo com a outra. Não é assim? Se nós olharmos desse lado. É pouco atraente, não é? Na verdade, é pouco atraente. Parece que é um trabalho sem pé e sem cabeça. Parece que quem fez aquilo não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, não é? Agora, quando você vira ao contrário, você vê que cada pedacinho de pano diferente se encontra perfeitamente com o outro e forma aquela coisa bonita que é uma coxa de retalho. Assim é a nossa vida. Nós sempre queremos olhar do avesso. Nós não olhamos como Deus está olhando. Nós olhamos como o mundo olha. E aí nós vemos desgraça mesmo. Nós vemos coisas sem noção. Por que isso aconteceu comigo? Mas quando nós olhamos na perspectiva da Bíblia, na perspectiva de Deus, nós entendemos que tudo coopera para o bem daquele que crê.
Nós entendemos que não vem aflição sobre o justo, que Deus não nos livre, que Deus não nos dá uma porta de escape. Sabe por que nós não encontramos a porta de escape, como diz Coríntios? Porque nós queremos sempre resolver do nosso jeito. Lembra de Jonas? Foi pregado aqui na sexta-feira. Até Jonas se ligar que era ele que era causador daquilo, o navio ia se arrebentar. Não, mas fui eu. A solução é: me joga na água. Vai tudo se resolver. Se ele não faz isso, ia continuar o quê? Aquela turbulência, aquela bagunça. Até ele entender. Se Davi não chega diante de Deus e fala assim: fui eu que errei, o anjo lá ia continuar matando as pessoas, que não tinha nada a ver com a história. Enquanto nós, no meio do nosso sofrimento, não olharmos e vejamos, entendemos a causa daquele sofrimento. Claro, tem sofrimento que Deus permite, entendeu? Tem sofrimento que Deus permite, mas a maioria somos nós que nos colocamos. Se nós não entendemos que fomos nós que fomos lá na Casas Bahia e pegamos um boleto de 24 vezes de 1.000, sendo que eu ganho 1.000, Deus vai fazer o quê? Foi você que fez. Se você não entender que foi você que foi lá na mulherzinha da Avon e comprou mais do que você podia pagar, Deus vai fazer o quê? Deus não vai fazer nada, foi você que errou. Ai, pastor, Deus não vai fazer nada. Não, não vai, foi você que errou. Deus nos dá esse direito. Ele permite a nossa liberdade sem perder a soberania dele, de Deus. Lembre-se, Deus está no seu alto e sublime trono. Mas aí o camarada pega o cartão Platinum, 7 mil reais como que é? De limite. Chega lá na loja: quero essa televisão. Vai pagar o quê? Passa no cartão. Aí vou parcelar em 24 vezes, que vai ficar assim, ó, pequenininho. Aí vai no outro lugar, vai pagar o quê? Com cartão. Vou parcelar em 12. Ah, vai ficar pequenininho. O cara já esqueceu que ele tem uma parcela lá de 24. Aí vai. Chega no final do mês, a parcela 4 mil reais. Mas onde que eu gastei isso? É o Satanás. Não foi o Satanás que pegou seu cartão Platinum lá e foi comprar as coisas. E onde está Deus em meio a esse sofrimento? No mesmo lugar, no alto e sublime trono dele. Eu acho muito interessante uma passagem de Paulo que ele diz assim: examine-se todos os dias, para você ver se você ainda permanece na fé. Por quê? Porque quando eu tiro os olhos de Deus, eu começo a culpar Deus pelas coisas que eu mesmo crio na minha vida. Eu acho engraçado que muitas pessoas vêm pedir oração pelo casamento, pelo filho, mas elas mesmo não fazem nada para mudar. Ah, meu filho é rebelde, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Você já sentou para conversar com seu filho? Talvez ele está passando por um problema e o jeito dele chamar a sua atenção é a rebeldia dele. Talvez ele está com angústia que ele não sabe lidar. E ele está nervoso também. Você já sentou para conversar com ele? Não, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Você está bem? Não, poxa, pode contar comigo. Eu sou seu pai, sou sua mãe. Não, é mais fácil ir lá pedir oração para o pastor, ocupar a Deus. Ah, meu marido é o próprio demônio em casa. Mas será que você já chegou e... Ô amor, eu te amo. O que está acontecendo no seu trabalho? Uma vez eu ouvi de um
de um rapaz, ele falou assim: hoje eu entendo que meu casamento está desse jeito porque o meu chefe brigava comigo no trabalho, e ao invés de eu discutir lá com ele e resolver com ele, não, eu ia para casa e discutir, e descontava na minha esposa e nos meus filhos. Aí olha como que está meu casamento hoje, é culpa minha. Mas demorou anos para ele perceber isso. É Deus que foi culpado? Não. O problema é que a gente se conhece pouco. A gente pouco olha para dentro de nós. Por quê? Porque nós temos medo de vermos quem realmente nós somos. Onde está Deus em meio ao nosso sofrimento? Se você é um cristão de verdade, Deus está aí com você, dentro de você, ao seu lado. E Ele diz nos Salmos 34, 19, 22. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor nos livrará. Se você é um cristão verdadeiro, onde está Deus em meio ao sofrimento? Salmos 32, 8. Te ensinando o caminho que você deve andar. Mas será que a gente tem prestado atenção no caminho que a gente deve andar? Ou será que a gente está tentando inventar o nosso caminho? Sabe, o GPS humano, ele até falha, mas a direção de Deus, ela não falha, mas a gente teme inventar o nosso caminho. Querer os atalhos, né? Deus está falando assim, vá pela direita. Não, eu vou pela esquerda, porque aqui eu vou cortar um caminho mais rápido. E aí entra no sofrimento, e a culpa é de quem? Ah, é Deus que me abandonou, é Deus que não me ama, é Deus que não olha para mim. Não, Ele está te ensinando o caminho que você deve andar, mas você tem que obedecer, você tem que enxergar. O mal do cristão de hoje é que o cristão não quer pensar, ele quer as coisas prontas. E Deus nunca dá coisa pronta. Deus não deu uma arca pronta para Noé. Deus não deu um pão pronto para Israel. Vai lá e constrói. Deus não deu um templo pronto. Olha, aqui está um templo pronto para vocês me adorarem. Não, vamos lá construir. A gente precisa prestar atenção. Então, se você está sofrendo nessa manhã, onde está Deus? No seu alto e sublime trono, olhando para você. Porque a Bíblia diz que, a não ser o pecado, nada nos separa do amor de Deus. Ah, pastor, então por que Deus não fala comigo? Eu não sei te responder. Por que Deus não dá um sinal, pastor? Eu não sei te responder. A única resposta que eu posso te dar é que Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando que Ele quer. Qual é a minha e a sua obrigação? Crer. Continuar crendo. Esse Deus que está no seu alto e sublime trono, com seus ouvidos inclinados para nos ouvir e com suas mãos estendidas para nos socorrer. Mas comece a olhar se o sofrimento que você está passando, o causador não foi você mesmo. Eu sei que às vezes é difícil admitir, mas quando nós admitimos e buscamos socorro de Deus, nós encontramos esse socorro, nós encontramos o alívio, nós encontramos a direção. Ele diz em Salmos: pare de lutar, porque só aí você saberá que eu sou Deus. Amém? Vamos colocar de pé.